A paz do Senhor Jesus Cristo. Sempre é bom estar aqui da parte de Deus para a sua vida e trazer uma palavra de sabedoria, uma palavra que construa relacionamento, sempre buscando ter em Deus a justiça, o amor, a equidade, a fé e o discernimento para cada dia e cada momento. Hoje faz muito tempo que eu não posto algum vídeo aqui para os irmãos. Mas eu prometo que daqui para frente, toda semana, nós vamos estar colocando um vídeo inédito, com uma palavra de sabedoria, oração, testemunho, algo que possa trazer o engrandecimento do Espírito Santo de Deus na sua vida. Eu costumo dizer que antes de todas as coisas, nós devemos fazer orações, então nós vamos orar nesta tarde abençoada do dia 8 e agradecer a Deus por estarmos reunidos aqui, onde essa ferramenta, que é um instrumento de trabalho também de alcançar vidas, vai poder te alcançar aí onde você está. Feche os seus olhos. Deus, eu apresento esta pessoa que está assistindo essa pregação, estas palavras vindas do teu trono para as nossas vidas, que traga conforto e que traga paz, alegria e amor. Que diante da tua promessa nós vamos ser alcançados mediante a tua graça. Esta é a nossa oração, pedindo que nossa mente se abra e que o entendimento da palavra esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Olá, querido, quem fala aqui é o missionário Paulo Santiago, seu amigo, seu irmão. Hoje nós temos uma palavra de sabedoria para a sua vida, que está aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, do versículo 6 ao 8. Nós vamos falar um pouco sobre essa questão da depravação da igreja, da imoralidade, da perversão, de coisas que têm acontecido no meio cristão, e muitos de nós temos ficado calados e coniventes com esse tipo de situação que tem desmoralizado e banalizado a moral, a ética e até mesmo o nosso credo de fé diante daquilo que a Bíblia nos ensina. O texto aqui na íntegra é: não é boa vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Livrai-vos do fermento velho, para que não sejais uma nova massa. Aliás, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães asmos da sinceridade e da verdade. É um texto simples, de fácil entendimento, até porque o texto se refere ao judaísmo, que no qual vai nos dar elementos aqui de entendimento de como era que se procedia a questão da Páscoa. Nós sabemos que a imoralidade dentro da igreja é algo muito sério. E o apóstolo Paulo escreve essas ordenanças para que nós venhamos nos purificar do pecado, para que o pecado não faça parte da igreja. E uma vez que o pecado faz parte da igreja, ele pode trazer consequências desastrosas, inclusive fechar as portas da igreja. Nós sabemos que o inferno não pode fechar as portas da igreja que se ele se levantar. Mas o diabo ele tem estratégias para que traga a banalização, traga a falta de caráter, de compromisso, de reverência, de identidade, de personalidade e, acima de tudo, do bom testemunho no qual o Cristo está no controle. Aliás, no qual o Cristo está no controle da nossa vida. O texto que eu acabei de falar sobre as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja é um texto muito importante que está escrito aqui no livro de Mateus, e o capítulo é o 16, né? E o versículo é o 18, que diz: também eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, nós que somos a igreja temos que zelar pela boa prática da verdade. Trazendo esse entendimento, não é bom ter certos entendimentos que ainda nos aproximam do pecado, aqueles pecados que são camuflados, pecados que trazem desordem no sentido espiritual e desmoralização no sentido material, pecado de cunhos que abram precedentes para enfermidade, mortes, confusões, brigas, porfias, emulações, dissimulações, dissensações, pecado de muita natureza, de muitas consequências devastadoras, de âmbitos muito grandes, de entendimento muito colocado assim na prática do dia de hoje. Então, o apóstolo Paulo,
ele diz que um pouco, né, desse fermento velho, ele tem o poder de misturar toda a massa, ou seja, um pecado tem o poder de destruir toda uma igreja. Um pecado escondido, que no qual tem que ser tratado e tem que ser colocado na questão de sair do meio, ser purificado, a massa ali, a igreja, ser purificada as pessoas. E quando isso é escondido na vida do crente, isso traz consequências desastrosas, devastadoras, né, irmãos? Muitas vezes a verdade ela é pregada nua e crua e nós não colocamos em prática a palavra de Deus que nos livra e nos purifica de todo pecado. Primeira palavra de João, segunda palavra de João, capítulo 1, versículo 9 e Provérbio 28, 13, que fala sobre essa questão de não camuflar pecado, confessar, abandonar para alcançar misericórdia. E o texto continua ainda a dizer que nós devemos nos livrar do fermento velho, ou seja, de práticas pecaminosas que sorrateiramente, corriqueiramente, muitos de nós ainda fazemos. É necessário ter esse entendimento para que até então nós não venhamos ficar uma igreja apodrecida, uma igreja sem milagre, sem manifestação do Espírito Santo, uma igreja que as pessoas não buscam os dons espirituais, igreja que não vive uma verdade plena de libertação, de transformação, de conscientização, uma igreja que viva a liberdade de se expressar sem ter questões que acuse o seu tratamento. Então, verdadeiramente, a Bíblia diz que uma vez que nós somos alcançados pela misericórdia de Deus, nós devemos abandonar a prática subversiva do pecado. Não ser mais uma pessoa de ânimo dobre, ou seja, que use de jactância, que ainda seja inconstante, segundo a palavra de Tiago, capítulo 1, versículo 8. Nós temos que ter verdadeiramente postura e abandonar tudo aquilo que um dia se levantou contra a nossa vida e nos afastou do nosso Criador. A Bíblia fala no livro de Isaías 59, versículo 2, que o pecado é o causador da nossa separação entre Deus, no qual há um abismo muito grande entre nós e o nosso Criador. Nós devemos buscar ter novidade de vida, segundo a palavra de Romanos 6,4, onde o nosso próprio Deus nos afirma que nós temos que viver este entendimento e colocar em prática a sola scripta, ou seja, somente a verdade de Deus. Continuando aqui, a Bíblia nos diz que nós devemos ser uma massa nova, e uma massa nova é alguém que recebeu do reino, ou seja, vive no reino, uma postura diferente, assumiu a sua identidade, que precisava mudar, e só Cristo vai nos dar o melhor caminho desse entendimento de buscar as coisas do alto, de buscar o dom e até então aperfeiçoar esse dom na nossa vida, segundo a palavra de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. É necessário que eu e você venhamos colocar em prática a palavra de Deus. E essa palavra tem que fazer parte de Cristo na nossa vida, e nós nele e ele em nós, para que nós venhamos dar bons frutos, porque sem ele, nada do que nós somos nós poderemos realizar. João 15, 5. E o versículo 7 do mesmo capítulo diz que tudo que nós pedimos, se nós crermos e estivermos diante daquilo que é a vontade da sua palavra, ele nos realizará o desejo do coração. É maravilhoso ter esse entendimento. Querido, o que está te assolando? O que na verdade está te impedindo de ter uma intimidade genuína com Cristo? O ano está terminando, nós estamos no mês de novembro e muitas coisas passaram, nós ainda vivemos coisas difíceis no mundo que está acontecendo, uma epidemia ainda que está ainda acontecendo em muitos países, pessoas morrendo, amigos que estão indo embora, outros ficando doentes. E muitas vezes nós estamos perdendo o entendimento. Os sinais estão acontecendo. A igreja, ela é um dos sinais no qual Cristo deixou para que o arrebatamento fosse observado. Eu já falei em outros momentos que não há profecia para o arrebatamento. Há palavras. E quando eu falo a profecia, não tem algo escrito na Bíblia que dia tal vai acontecer isso, diz o Senhor. Não, tem alerta, tem momentos, tem sinais,
tem períodos que nos levam a compreender que este dia está próximo. Amém? E nós devemos colocar em prática isso. Nós devemos entender que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para a nossa caminhada, segundo a palavra de Salmo 119, versículo 105. Que Deus seja louvado, né? Que a bênção de Deus esteja sobre a nossa casa e o seu rosto se levante em nosso favor, segundo também a palavra de 1 Pedro 3,12, que diz que o rosto do Senhor nos observa, seus olhos, no caso, os seus ouvidos nos ouvem, mas ele se levanta, o rosto do Senhor é contra aqueles que praticam a maldade. Tem muitas pessoas que precisam entender essas coisas simples da nossa vida, para que eles entendam que nós temos um Deus que está no controle absoluto da nossa casa. A Bíblia também continua aqui no texto dizendo que Cristo, ele foi a nossa entrega, o nosso sacrifício ali na questão da Páscoa, que ele se entregou por todos nós. Ou seja, Cristo, ele comprou-nos, lavou-nos com seu sangue, em detrimento da sua obra salvífica. Hoje nós temos o livre acesso de entrar em contato com o nosso Papai do céu e assim com ele e ele conosco estarmos em comunhão um para com o outro. Pelo que nós façamos festa, nós devemos sim nos alegrar de ter um corpo que não está mais corrompido pelo pecado, que foi abandonado toda a prática pecaminosa que trazia imoralidade, insensatez, que trazia falso testemunho, que atraía os olhares do mundo com acusações para a nossa vida. Isso Deus já nos livrou quando ele disse: Pai, está consumado. Foi feita a obra ali naquele madeiro, aonde nos trouxe redenção, restauração e transformação para as nossas vidas. Amém? Não devemos mais ter ligamento ou ligação. Esse ligamento, quando eu falo, é aquelas coisas minuciosas que ainda o pecado que está na natureza do homem opera em todo momento. O diabo, ele vai mudando as estratégias. Quanto mais nós somos íntimos de Deus, mais o diabo, ele tenta encontrar mecanismo para que essa intimidade venha a ser violada, quebrada, que essa aliança venha a ser desfeita, para que ele assim, por consequência do pecado, ele tenha a atuação de também nos transferir toda essa consequência que não nos é amputada, né? Segundo a palavra de Colossenses 3,25, Deus não faz acepção. Em outras traduções diz que o que o homem planta, aquilo também será consequência de colheita daquilo que ele fizer. Gálatas 6,7 diz: não erreis, de Deus não se pode zombar ou escarnecer. Né? Não fique nesse entendimento, porque o que o homem plantar, isso também ele vai colher, segundo a palavra de Gálatas 6,7. Então esta palavra maravilhosa vem para nós dizendo que nós não devemos mais ter contato, porque esse fermento velho, ele tem maldade, tem malícia, e nós já somos um pão de sinceridade e de verdade, porque fomos alcançados pela esta justiça. Então, para que eu me torne pão, assim como Cristo é o pão da vida, e a Bíblia diz que nós devemos ter a mente de Cristo, que nós devemos seguir o exemplo de Cristo, eu e você devemos ser pão que essas pessoas comam e se sintam bem, porque o Espírito que está em nós também vai estar neles. Então, muitas vezes nós somos culpados de algumas questões que envolvem o tratamento, que envolve a perseverança do justo nesta caminhada. Eu volto sempre a dizer: arrependam-se dos seus pecados, mudem a sua vida, abandone a prostituição, a droga, a mentira, a soberba, abandonem tudo aquilo que lhes aproximem de coisas do inferno. O diabo, ele tem se apresentado com muita apostasia dentro da igreja, com muita falsa revelação, muitos falsos profetas, recados por cima de recado que não tem nada a ver com Deus, estão sendo disseminados dia após dia dentro da casa do Senhor, e poucas pessoas têm discernimento para entender que Cristo não está falando tal coisa. Mateus 24:12 diz que por se multiplicar a iniquidade, ou seja, o acúmulo de pecado, o amor se esfria e a apostasia domina. O filho da iniquidade já está com seu plano diabólico pronto para ser colocado em prática em pessoa, que ainda há um que o detém, e esse um é a igreja. Mas quando a igreja for tirada daqui, o anticristo ele vai dar as caras e vai aparecer para oprimir e perseguir
aqueles que ficaram, aqueles que não foram arrebatados. 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7. Então eu peço a Deus que você se reconcilie com Ele. Não aceite questões de maldições dentro da sua casa. Revele tudo e liberando perdão a todos, para que isso não seja motivo para que o diabo encontre mecanismo para destruir sua família. As famílias estão destruídas porque elas estão invertendo os princípios das coisas. Elas estão querendo resolver os seus problemas sem com que Deus faça parte de todo o entendimento. E nós temos que ter sabedoria para tentar resolver certas coisas. E o mundo espiritual não se resolve com mudanças materiais. Se resolve com mudanças espirituais que resultam em transformações materiais. Eu sou grato a Deus pela vida. Esse mês eu completei mais um ano de vida e no dia 3 de novembro eu fui à igreja de Fátima e na volta eu tinha esquecido meus documentos juntamente com a minha carteira na igreja e tive que voltar para pegar. E na volta, na segunda volta, eu sofri um acidente no rio, onde eu bati em alguma coisa no rio, aqui no Rio Negro, e o motor se desprendeu da polpa e ele caiu entre mim e a parte que é vaga atrás, e Deus me livrou ali, não deixou que aquele motor me tocasse, né? Já é um motor de polpa, um 25 Yamaha, e Deus não permitiu que me cortasse, eu apertei ali no automático e ele desligou. Eu estava junto com meu pai, nós tomamos um grande susto, mas eu lembro que antes de eu estar saindo de lá, eu disse: Deus, me leve em paz, em segurança, eu quero voltar seguro debaixo da tua proteção para minha casa. Eu tenho uma família que precisa de mim, que espera a minha volta. Eu estou aqui buscando o teu reino e fazendo a tua justiça, e todas as outras coisas me serão acrescentadas conforme a palavra do livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. E eu cheguei em segurança em casa, apenas machuquei um dedo ali, bateu, mas já está tudo ok. Quero agradecer a Deus aqui, porque o anjo do Senhor me guardou. Eu vi literalmente o anjo ali sentado do meu lado e olhando para frente, dizendo: siga, Deus está no controle. E aqui eu estou contando esse testemunho e agradecendo a Deus pelas suas orações, pela sua cobertura espiritual que você tem agradecido. Eu sei que muitos de vocês oram por minha vida, têm abençoado. Olha, vocês que são ofertantes, que são dizimistas do reino, você não imagina o quanto Deus tem nos abençoado. Nós temos a capacidade de sonhar com você e Deus realizar os nossos sonhos. Nós temos mais um ponto de pregação agora no Jorge Teixeira, ali nas redondezas, ali no João Paulo. Deus trabalhando, pastor Edson, mas nossa irmã Gretchen ali sendo obreiros de testemunho de fé. Nós vamos ganhar o Jorge Teixeira e o João Paulo para Jesus Cristo de Nazaré. E breve nós estaremos com uma grande multidão, um grande povo servindo a Deus. Tudo isso é fruto das suas orações, do investimento que você faz no reino de Deus, das orações que você pelas madrugadas, durante o dia, tem apresentado a Yahushua HaMashiach, o Todo-Poderoso, que é o nosso eterno Deus, a nossa causa, a causa do Evangelho. Eu sou grato a Deus por tudo isso. Aqui eu deixo o meu voto de gratidão a Deus por sua vida, por ser quanto mais no reino, ser uma coluna, dizimando, ofertando, enviando ofertas. Isso se transforma em muitas coisas. Nós temos parceiros que nos ajudam, nós estamos andando e caminhando com amigos, pastor Frank, pastores que estão envolvidos no reino, pastor Ocilene, os diáconos da igreja, Rose, Marcelene, Jaime, Jaine, Abraão, né? Abraão no Novo Remanso, Anderli. Aqui no ramal do Matrinchã nós temos parceiros, amigos, o irmão Vanderlei, a irmã Gleice. Eu estou falando esses nomes para vocês terem consciência que são muitas pessoas envolvidas. Temos a pastora Ocilene. No Rio de Janeiro nós temos contato com o nosso irmão Luiz. Temos contato também fora, no continente africano. Nós temos irmãos que estão trabalhando, que estão buscando o reino, que estão se colocando à disposição e à dispensação do reino. Amém? Então, esse texto nos traz uma ordenância que, depois de nós sermos purificados, nós não devemos mais colocar certas coisas dentro da nossa casa. Amém? Uma vez que o pecado foi varrido da nossa vida, nós não temos mais motivo nenhum para colocar ele de novo, para
inchar para nos fazer ser aquilo que não é. Tem um comentário aqui que eu acho importante colocar que diz assim: se vocês permitirem que essa pessoa incestuosa continue no seu meio sem ser julgada, toda a igreja será arruinada por impurezas morais. Como era costume dos judeus, antes da Páscoa, limpar todo o fermento de sua casa, assim a igreja aqui é advertida a retirar as práticas imorais do seu meio. Esse comentário que está aqui na Bíblia D, que é do versículo 6, do versículo 7, está justamente nos amparando na questão de nós termos pureza espiritual dentro da igreja. E nós, como líderes da igreja, temos que tomar atitude para que a igreja não seja vituperada, banalizada, que não haja bagunça moral dentro da igreja. A igreja é um reduto de Cristo. E Cristo, quando andou aqui, ele nos deu o entendimento de tudo aquilo como perfeição, como modelo, como estratégia, como exemplo a ser seguido, porque Cristo é o nosso exemplo. Cristo é a nossa maior autoridade. E aí fora dele não há outra. Ele é o nosso Deus, o nosso Salvador. Então coloque em prática, se lembre nesta tarde de tudo aquilo que você já passou, de onde Deus tem te tirado, o que Deus tem feito. Pessoas têm ligado, estão operadas, estão em meio a perigos, ameaçados de morte. Pessoas que estão vivendo problemas sentimentais, estupros no meio da família, homossexualismo no meio da família, drogas, prostituições, mentiras, desavenças, roubos, brigas e contendas por conta de partilha de herança. É muita coisa acontecendo. Tudo isso são sinais. Tudo isso são momentos que nós devemos refletir. Meu Deus, o mundo está vivendo períodos caóticos onde a tua palavra diz que haveriam guerra, temores, pai contra filho, mãe contra filha, fome, peste, brigas, guerras, rumores. Tudo isso está acontecendo, meu irmão. Tudo isso tem palavras de Deus para a nossa vida. Depois tome nota do livro de Mateus 24, livro de Lucas 21, livro de Marcos 13, aliás, 15 e 16. Isso é maravilhoso ter esse entendimento para as nossas vidas. Talvez você esteja cansado dessa batalha, quer desistir porque não tem mais solução. Tudo que você faz parece que é mesmo que nada, não adianta nada. Quero dizer para você que você tem um Deus que no teu silêncio te guarda, que no teu silêncio trabalha e que no teu silêncio ele está movimentando as águas, os céus e a sua mão em seu favor. Acredite, não foi por acaso que você assistiu e ouviu essa mensagem. É com você que eu estou falando. É com a tua vida que eu estou direcionando estas palavras. Talvez você busque um perfeccionismo humano e não busque o zelo da santidade. Nós devemos seguir a paz e a santificação com todos, sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14. Deixa Jesus trabalhar a tua vida. Já que até este momento, com a força do teu braço, nada tu conseguiu resolver, deixa Deus agir. Deixa Deus operar. Nós somos testemunha sua. Ele se revelou a nós através do Filho do seu amor. Nos tirou da glória, aliás, nos tirou das trevas e nos trouxe para o brilho da sua glória, deste Filho do seu amor. Este Deus é um Deus maravilhoso. É um Deus que nos conhece. É um Deus que conhece e sabe de todas as coisas. O que você tem feito por Deus? Quantas pessoas têm visto o teu testemunho? Você tem pregado o evangelho? Você tem sido parceiro da igreja? Você tem sido um missionário de perto e de longe? Missões é mão que deposita, joelho que ora e pés de quem vai. Sem parceria não se faz missões. Sem mantenedores não existe missões. Sem oração, nada desse trabalho fica de pé. Então o fato de nós buscarmos vida não é só nós, é você também. Quando você oferta no reino, para o reino de missões, para o trabalho missionário, você está fomentando vidas e famílias que são alcançadas por homens e mulheres que têm a vocação e que têm o desejo missionário e vai lá e busca isso de Deus. E isso acontece na vida daquele que foi chamado não segundo a sua palavra, mas segundo a vontade do Espírito Santo de Deus. 1 João 4,19 diz que não foi nós que o escolhemos, foi ele que escolheu a nós. Isso é maravilhoso. Isso é poderoso para a nossa vida. Vamos fazer uma limpeza dentro da nossa casa.
Pegue uma caneta e um lápis e comece a enumerar. Eu não quero isso, eu não quero aquilo. Te lembra de uma pregação que eu falei no início do ano? Que você ia escrever o que você queria como meta e objetivo desse ano? Pegue agora e vá lá e veja o que você já cumpriu e o que ainda falta cumprir. Ainda há tempo. Ainda temos aí aproximadamente mais de 50 dias para terminar o ano. E você tem esses dias todos de oportunidade para fazer uma reviravolta dentro da sua família. Ame mais seus filhos. Agradeça a Deus pela saúde. Eu estou feliz porque testemunhos têm chegado até mim de pessoas que assistem essas pregações e na oração são curadas, são restauradas, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção das coisas que ainda não se podem ver. Esta é a palavra de Hebreus 11:1. Marcos 9:23 diz que se nós crermos, tudo é possível ao que crê. Se tu crê, tu vai ver a glória de Deus. Nós veremos a glória de Deus. Eu deixo um recado aqui para os nossos irmãos da África. Continue orando, continue buscando a Deus. Muito em breve nós iremos ter com vocês. E nós estaremos orando por este povo abençoado. Nossos irmãos africanos da Angola, de Moçambique, dos países que estão perto, que são vizinhos, nós estaremos um dia pela vontade de Deus juntos e não estar longe. Não. Quero abençoar a todos que de perto e de longe tem sido mantenedor. A você, é com você que eu estou falando. Que quando Deus fala com você, você é obediente, diz o missionário Paulo. Amém? Hoje nós estamos num exército muito grande para a glória de Deus. Nós estamos num entendimento muito grande. Este ano de 2022 é um ano de muita batalha. Nós vamos prosseguir em ganhar zonas na cidade para plantar reuniões, igrejas, macrocélulas, médias células, pregando o evangelho. Você não precisa estar muito preocupado com coisas muito suntuosas, faraônicas, não. Comece 2, 3, 4, lá Jesus está. É a palavra de Mateus capítulo 18. Vamos lá dar uma conferida nessa palavra maravilhosa? Mateus 18, versículo 20. Uma palavra que todos nós já sabemos que é maravilhosa. E diz assim, Mateus 18, 20, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles, ou seja, o Senhor estará conosco. Amém? Quero agradecer a Deus a sua vida, quero agradecer a Deus a paz. Você vai ter o melhor final de ano da sua vida, com a sua mesa repleta, com seus filhos todos com saúde, acima de tudo a sua família completa. Deixo o meu abraço aqui para o meu irmão de sempre, pastor Frank, é um amigo, tem sido um mantenedor de muitas outras coisas, estamos juntos. Deus é maravilhoso que colocou pessoas ao meu redor que não são vaidosas e me colocou ao redor deles também. Eu acredito que eles têm uma confiança e olham para mim como um exemplo de esperança, de fé e de determinação. Quero agradecer a Deus por a sua vida. Vamos orar nesta tarde? Deus, eu abençoe esta pessoa que neste lado está, meu Deus, juntamente comigo neste momento em oração. Meu Deus, cura da enfermidade, do vírus, da depressão, da ansiedade, meu Deus, do desejo de suicídio, da paralisia espiritual, da letargia, da indolência, do sono, da morte. Levanta esta pessoa nesta tarde, seja com ele, seja um vitorioso na vida dele, meu Deus, porque o Senhor é mais do que vitorioso, o Senhor nos faz mais do que vitorioso, mas para ser vitorioso tem que aceitar a tua vitória, e a tua vitória é que o teu amor venceu a morte e que a tua palavra nos faz vencer o pecado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Seja curado de qualquer problema, de qualquer dor, de qualquer caroço, de câncer, de HIV, de qualquer pensamento que possa tirar a paz de espírito. Nesta tarde eu profetizo na tua vida. Te levanta a tua cabeça e olha para o teu Deus. Segue olhando para Cristo, se esquecendo de todas as coisas que vão ficando para trás. Filipenses 3, 13 e 14. Deus está no controle, não há derrota que te derrote e me derrote. Em nome de Jesus Cristo, que nós nascemos para vencer. Ore mais, busque mais, esteja na presença do Senhor. Busca ter com Cristo compromisso. Porque o Salmo 34, 18 e 51, 17 de Salmo diz que perto está o Senhor dos espíritos contritos e dos corações aquebrantados. E esse ele não rejeita, não passa em branco. Deus vai lá e eu me agrado de ti. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti o seu rosto
e tenha misericórdia de ti, em nome de Jesus Cristo, te dando a sua paz. Amém.